Professor Léo aqui, meu amigo, como é que você Tudo bem, está? Caio? Tudo ótimo? Tudo, Como é que você está, tudo meu querido? bem, tudo certo, meu amigo, graças a Deus. E contigo, tudo bem aí? Dentro do possível, dentro do isolamento, tudo bem. Aqui Vai em vendo, Brasília o né? negócio Não não tem tá fácil, jeito. não. Tá feio o negócio aí, meu amigo? Tá, bastante. Aqui a curva, ela só sobe. Ela não desce, ela sempre está subindo. O negócio está bem feio aqui mesmo. Nossa, beleza. Pessoal, vou fazer então a apresentação aqui do professor Léo Aquino. Obrigado a todos vocês aí, Vitor, grande aluno Vitor, o Diogo, Stefano, sempre, Felipe Alciprete, obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês aí. Professor Léo Aquino, excelente advogado empresarial, professor de direito empresarial, mestre em direito empresarial, então não teve pessoa melhor do que o professor Léo Aquino para tratar aqui de um tema que é de extrema importância, que é esse efeito cascata que está acontecendo com as empresas diante da pandemia, né, professor? Então, hoje nós iremos falar sobre a falência da Avianca, e que é uma história que começa lá em meados de abril de 2018, né, professor? Com recuperação judicial, teve pedido de liminar para fazer busca e apreensão das aeronaves, aí toda aquela discussão do 49, parágrafo 2º, que teve com o juiz, e aí agora chegou no ano de 2020 e teve a decretação da falência. Professor, seja muito bem-vindo ao Instituto Brasileiro de Prática Jurídica. Obrigado pela sua disponibilidade. E, por favor, que comece o show aí. Pode contextualizar a história da Avianca, você falar um pouquinho do senhor, enfim. Obrigado, Caio. Obrigado ao Instituto. É sempre bom falar sobre um tema que é de grande importância no nosso sistema econômico, jurídico, né, que é a questão da recuperação. E, infelizmente, a Avianca não alcançou o seu resultado pretendido quando, lá em 2018, ela iniciou, né, o seu processo de recuperação. E aqui a gente pode aproveitar, né, esse momento para fazer um apanhado da questão envolvendo a legislação e o caso da Avianca. Porque quando a gente observa essa situação da Avianca, a primeira coisa é que a Avianca é uma marca, não é o nome da empresa, né? A empresa é Oceanair Linhas Aéreas S.A. e ela fez um contrato com a ABV Holding S.A. para explorar a marca aqui no Brasil. Então, no primeiro momento, a gente tem uma relação jurídica contratual. Essa relação jurídica contratual se encerrou em 2019 com a não possibilidade mais do uso da expressão Avianca pela empresa. A Avianca pediu, junto com a holding, né, SA-ABV, um pedido de recuperação na modalidade de litisconsórcio ativo, situação que foi levantada ao judiciário e em grau de recurso só foi aceito o pedido da Avianca. A holding, ela foi tirada do processo. Esse pedido da Avianca tinha como base a preservação da atividade empresarial, porque é a pedra angular, a pedra mestra da Lei 11.101, que visa justamente preservar a atividade empresarial. E qual é a atividade? Transporte aéreo, né? E qual foi o motivo do pedido da Avianca? Foi essa crise de recessão do mercado em 2018, né? O aumento do combustível, aquela crise dos transportes, né, dos caminhoneiros, que levaram a empresa a ter um problema sério de fluxo de caixa. E ela respondia a diversas ações judiciais de reintegração de posse dos aviões, das aeronaves, que ela tinha com contrato, normalmente um contrato de leasing, né, arrendamento mercantil e alguns de alienação fiduciária. Eram, se eu não me engano, 14 ações envolvendo aeronaves, né, de reintegração de posse, que representava, segundo a decisão, que com valor à falência, 30% da sua frota, né? E essas 30% foi pedra de chave. A empresa era mais ou menos a quarta do mercado, tinha 77 mil passageiros, né, de uso do período em que ela estava funcionando. Esse pedido de recuperação, em 2018, ele veio acompanhado de uma tutela provisória,
de urgência, que era a intenção evitar que os aviões saíssem da posse da empresa, né? Porque elas não eram dona, a empresa não era dona desses aviões. E nós temos um artigo que diz, a respeito das travas bancárias, que esses contratos de arrendamento mercantil, leasing, não se subordinam às regras da Lei 11.101. No entanto, o finalzinho do artigo 49, parágrafo 3º ou 4º, salvo engano, determina que durante o período de suspensão, né, ou seja, quando a empresa tem o deferimento do processamento, esses bens não podem ser levantados. Só que quando a gente para nesse artigo, Caio, a gente esquece de um outro artigo lá no final do código que diz que esta norma não se aplica no sistema aeroviário. Lá no 190, 192, que fala sobre as questões do transporte aéreo, lá diz que os contratos do 49, parágrafo 3º, não têm aplicação no sistema aeroviário. Então, veja, mesmo que o juiz tenha deferido a tutela e tal, era um contra-lege porque eles poderiam, né, retirar esses bens da empresa. Mas, na verdade, se a gente pensar, se eu tiro, como aconteceu realmente depois do período de suspensão, né, porque a tutela foi deferida, os objetos não foram retirados durante 180 dias, quando foi aprovado o plano de recuperação, começou o problema sério, né, da Avianca. A Avianca estava feliz, ela apresentou um plano, o plano foi aprovado por aproximadamente 75% de cada classe, todos felizes, vamos agora fazer com que esse plano seja efetivado. Começou, então, as reintegrações de posse e ela perdeu boa parte dos seus aviões e que tornou inviável a sua atividade, né? Esse plano sofreu algumas objeções, foram aprovados. Sabe-se que este plano, na sua mensuração, previa a venda de 7 unidades isoladas, né, para a manutenção e a sobrecarga de dinheiro, para você ter o dinheiro para pagar os seus credores. Só que isso não foi suficiente, porque em maio, 24 de maio, né, de 2019, a ANAC suspendeu de vez as operações da Avianca no Brasil. Ou seja, ela não conseguia exercer a sua principal atividade, que era a questão envolvendo a aviação. E, em vez de vantagem, né, ela se tornou efetivamente a aprovação do plano e efetivamente se tornou um martírio da empresa. Não foi o salvamento, e sim o fim, o início do fim dessa empresa. E isso se deu por quê? Porque as ações e de contratos de leasing e arrendamento mercantil, elas estavam paradas e voltaram, né, a correr. Então, aquela famosa expressão trava bancária travou o sorrimento da Avianca, né, fazendo com que ela tivesse paralisado as suas atividades. E isso levou, né, em 2019, ao administrador judicial, 12 de 11 de 2019, levou o administrador informar ao juiz que a empresa não tinha mais condições de soerguimento, visto que teria perdido a viabilidade econômica. Por quê? Porque houve o esvaziamento completo da atividade da Recuperando, considerando, né, as questões das ordens judiciais que deram a retomada de todas as aeronaves pelas empresas proprietárias, além da redistribuição à dívida dos slots, né, que constituíam um fator importante. Inclusive, durante o processo, houve uma tentativa de leilão desses slots e a ANAC foi contra e não foi possível a venda. Situação que, na minha opinião, foi o grande causador. Foi pedido pela própria Avianca uma autofalência no final do ano passado. Esse pedido, vamos dizer assim, ficou ali parado, né? Foi negado a princípio, mas não houve outra saída agora
do que o próprio administrador falar, olha, não dá para cumprir o plano, e uma das condições para virar falência é o inadimplemento do plano. O juiz ainda esperou muito, né? Esperou muito porque ele recebeu o pedido do administrador e pediu à Avianca que se manifestasse. Ela demorou um tempinho para se manifestar e o juiz também aguardou um tempinho. Tudo isso dentro desse período que nós temos aí de pandemia. A decisão, né, de convolução, que é transformar o processo de recuperação em falência, não faz referência ao termo pandemia em momento algum, mas imaginamos que passou pela cabeça do magistrado essa situação da pandemia para evitarmos um mal pior do que já estava. Na verdade, não tinha como estar pior, né? A Avianca não tinha mais essa questão. E foi decretada a falência. O que é isso? É a convolução. É transformar, pessoal, o processo de recuperação em falência. A gente tem que mostrar para vocês que tanto a falência como a recuperação é dividida em partes. Né? Nós temos na recuperação 3 partes. Uma fase que a gente chama de postulatória, onde a gente pede. Uma segunda fase em que o juiz aceita o pedido no sentido de análise dos requisitos formais, objetivos do 48 e do 51, determina o orçamento da recuperação. E uma segunda fase, que é a fase deliberatória, onde vamos decidir, os credores analisam o plano e aprovam. O plano sendo aprovado e homologado, termina a fase que nós chamamos de deliberatória e passamos para a fase de execução do plano. E foi nesse momento que a Avianca deu com os burros na água. Né? Então, a execução não aconteceu e aí virou falência. E quando vira falência, a falência também tem 3 fases, uma que a gente chama de pré-falimentar, onde se discute as causas, o juiz decreta a falência. Uma segunda, que é a fase falimentar, onde se analisa credores, crédito e ativo para pagar, e depois, acabando o ativo, se encerra essa fase e começa a fase pós-falimentar. No caso da Avianca, como foi uma convolução, ela se transforma em falência. A primeira fase do processo de falência é descartada. Porque eu não vou discutir aqui qual o motivo da falência. Né? Porque a falência é o inadimplemento do plano. E a lei diz muito claramente, lá no artigo 73, os motivos que geram a convolução. Né? São 4 motivos legais. A doutrina até aponta mais alguns, mas a gente vai ficar aqui nos 4 legais, que é deliberação da Assembleia, não apresentação do plano, o plano foi apresentado, mas foi rejeitado, e a 4ª situação é justamente a da Avianca, que é o descumprimento de qualquer obrigação do plano. Ou seja, o plano existia, o plano não foi possível de soerguimento, de aplicação, de cumprimento, e não houve outra alternativa com a decretação da falência. Decretando a falência, a empresa desaparece no sentido de dissolução. Ela é dissolvida. Não significa que ela não tem que pagar os credores. Não, ela vai pagar os credores. E aí nós temos credores. Quem são esses credores? Nós temos que colocar num papel e pensar o seguinte: eu tenho credores que estavam dentro do plano de recuperação, eu tenho credores que não estavam do plano de recuperação, mas são credores velhos. Eu tenho credores que surgiram depois que o processamento da recuperação foi dado, que são condições diferentes, né? São direitos diferentes, né? E essa questão é importante, eu já respondo aqui a pergunta, tem uma pergunta aqui do Suca, depois você me faz ela, só para... Claro. Tá? Uhum. Essa questão dos credores ela é muito importante, porque a gente precisa fazer uma tabela, né? E colocar isso no papel e dizer, olha, esse credor é extraconcursal,
este é concursal, sendo concursal, ele está em tal classificação, ele terá dessa forma e dessa forma. E antes do pedido dos credores, né, antes do pedido de recuperação, os credores tinham direitos. E depois da aprovação e homologação do plano de recuperação, esses direitos, eles sofrem uma novação. Então, aqueles credores antigos que estavam lá no passado, né, eles têm uma mutação nas suas características. Então, a gente usa a expressão normalmente de deságio, né? Então, a gente vai fazer um cálculo, uma proposta, dizendo, olha, eu te devo, a sua dívida comigo aqui, eu estou te devendo 50 mil reais, mas eu vou pagar para você 30 mil reais, por exemplo. Né? E aí há um deságio nisso. E a gente, na recuperação, a gente não aponta o credor X, o Zé das Couves, o fulano de tal. Não, a gente diz, olha, eu vou pagar os credores quirografados dessa forma, os credores com garantias reais dessa forma, a ME dessa, os trabalhadores, a gente tem uma limitação, a gente tem que pagar os trabalhadores dentro de um ano, né, lá na recuperação. E como este plano não foi cumprido, significa que esses credores provavelmente não receberam. E o mais interessante é que a lei traz uma ideia para a gente chamada novação, lá no artigo 66, 65, alguma coisa assim, dizendo, olha, os créditos, uma vez aprovados, os créditos sofrem novação. Só que as garantias, elas permanecem. Então, vamos voltar aqui um pouquinho e pensar num título de crédito, num cheque. Né? Ou seja, eu fiz um cheque e eu assinei pela empresa e avalizei aquele documento. A novação acontece só para o devedor que está em recuperação. Os seus avalistas, as questões, elas permanecem. Né? Então, você tem aqui o que nós chamamos de inovação sui generis. O credor pode continuar cobrando dos dois, só que para mim é um valor e para a empresa é aquilo que está lá no plano de recuperação. Né? Quando a empresa sofre essa convolução, né, a novação ela desaparece. Lembrando que é novação. Novação é a transformação de uma dívida em outra com a extinção da antiga. Então, dessa forma, surge uma nova dívida do devedor em relação àquele credor, com o desaparecimento da dívida original. Sendo assim, o plano de recuperação, não é, aprovado pelos credores, acabou por estipular um novo valor, um novo prazo de pagamento, mas em relação apenas à Avianca. Né? Se ela tinha, por exemplo, a holding, que se ela fosse avalista, nada aconteceria com este aval. Né? E é importante lembrarmos que se a Avianca foi avalista de uma dívida de outra pessoa, essa dívida não pode ser cobrada segundo o artigo 5º. Né? As obrigações gratuitas elas não podem ser cobradas a princípio. É importante dizer que a inovação no processo de recuperação ela ocorre sob uma condição resolutiva, de que a devedora deve adimplir as obrigações do plano. Então, essa condição resolutiva, se ela não ocorrer, não é? E aí nós temos o inadimplemento dessa obrigação, nós vamos falir a empresa. Né? E falindo, os direitos, as garantias voltam ao status quo originário. Então, se eu, quando fiz o plano, disse que iria pagar um deságio, né? A dívida era de 50, eu falei que ia pagar 30, e eu não paguei esses 30, o que vai gerar? Quando a falência chegar, eu volto a dever 50. Né? Volta ao status quo. Mas a lei foi muito inteligente, ela diz, ó, volta ao status quo, mas tem que observar alguma coisa, que é o seguinte, serão deduzidos valores eventualmente pagos, né, ressalvados aqueles praticados de forma válida dentro da recuperação judicial. Então, a gente tem essa reconstituição do crédito.
Ah, mas alguém vai dizer assim, mas por que eu vou fazer uma recuperação, doutor? Por que eu vou entrar, vou aceitar o plano de recuperação? Porque lá na frente vai falir. Gente, se eu sou um credor trabalhista, eu até vou ter resistência. Mas eu digo para o cara, olha, meu querido, se você não aceitar o plano, você vai ficar lá na sua execução trabalhista, pode demorar não sei quantos anos para você receber. Se aceitar o plano, a lei diz que tem que pagar, a empresa vai te pagar em 1 ano. Opa, então é vantagem. Eu vou ficar brigando lá ou aqui? Aqui é mais vantagem. Então foi um ponto positivo. Se não pagar, volta aquele estado lá do processo de falência e a gente tem as limitações dos créditos. Uhum. Uma outra coisa importante é o artigo 67, que é o direito dos credores a uma reclassificação. O que acontece? Com a convolução da recuperação judicial em falência, os créditos eles serão reclassificados, né? Por isso, a lei diz que, sendo os créditos quirografários, eles serão tratados como privilégio especial. Aqueles créditos que foram oriundos pós-recuperação, eles serão considerados como extraconcursais. Então, os créditos, vamos pensar assim, os decorrentes das obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação, inclusive as despesas com fornecedores, bens ou serviços, e ainda os contratos de mútuo, que é empréstimo, eles serão considerados extraconcursais em caso de convolução, obedecendo a bendita ordem do artigo 81, que é lá trabalhistas, acidente de trabalho, né? Temos lá as garantias reais, os tributários, privilégios especiais, gerais, quirografários, subquirografários, que são as multas, e os subordinados. E a lei ainda complementa e dá um gás, mas é um gás muito tímido, né, para a questão da empresa mesmo, que é o quê? Lá diz o seguinte, se você está no processo de recuperação e os credores quirografários continuam, né, te ajudando a sobreviver, então, olha, eu sou hoje fornecedor de mercadoria, sou um credor seu quirografário de cheques, mas eu aceito a recuperação e continuo te fornecendo mercadoria pós pedido de recuperação. Se a falência for decretada no futuro, esses créditos que eram quirografários, né, estava lá no plano como quirografários, eles vão sofrer um plus, um adicional. É tímido, é muito tímido, né? Talvez aí a legislação precisa ser alterada para dar mais alternativas para a empresa e para os credores, porque eu vou emprestar dinheiro, eu vou fornecer mercadorias, mas se a empresa não der certo, eu vou ficar só um degrau acima, né? Eu preciso de algo a mais, né, para me convencer a emprestar para alguém que tem sérias dificuldades. Então, o artigo 67, parágrafo único, diz que os credores quirografários sujeitos à recuperação judicial, pertencente a fornecedores de bens ou serviços, que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação, terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação da falência no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos. Então, a gente tem uma reclassificação dos créditos constituídos. E aí há uma divergência, né, doutrinária e jurisprudencial em que momento é que a gente pode dizer que esse crédito vai ter esses privilégios, se seria do pedido de recuperação ou do deferimento do processamento, né? Essa reclassificação é um importante objetivo para o sucesso dessa recuperação. Em decorrência de fatos supervenientes, ou seja, a convolução da falência, os créditos submetidos ao processo de recuperação e aqueles constituídos até a data da quebra, elas vão estar subordinadas ao concurso de credores, observando as regras aplicáveis à verificação e arrecadação de bens, conforme decisão do STJ, né, no agravo interno, no conflito de competência número 151.857, São Paulo. Uma outra coisa importante que a gente tem com a convolução é o perigo da ineficácia das obrigações.
o perigo da revogação dos atos praticados pela empresa, que é o artigo 129 e o artigo 130, tá? O que acontece com o termo legal? E ele é uma leitura até chata para quem está aprendendo a lei naquele momento, que é o artigo 99, inciso 2, que a decisão ela retrotrair a uma data. Aí o cara fala assim, como é que eu vou retroagir isso? Eu digo o seguinte, você tem que contar, você tem que ver as datas. Primeiro, que dia que a sentença foi dada? O que ela disse? Ela disse que vai retroagir em uma data. Qual é a data? É de 0 a 90. 0 a 90. Vai 0 a 90, vai retroagir de 0 a 90. Mas a começar de quando essa contagem? Do pedido de recuperação, do pedido de falência ou do pedido de protesto. E a decisão da Avianca foi muito clara. Irá retrotraí-la em 90 dias a contar do pedido de recuperação. Então, os efeitos vão retroagir do pedido de recuperação. Então, a gente vai pensar o seguinte... Que foi feito em 2018, né? Foi. Que foi feito em 2018. Foi 10/12 de 2018 o pedido. Yeah. E aí você volta 90 dias. Eu não vou me atrever a fazer a conta aqui, não. Cara, dia, né? Você volta mais ou menos 90 dias, 3 meses. 12, 11, 10 e 9. Então, volta esse período. Então, voltando, isso significa que os atos praticados do mês 9, aproximadamente, até hoje, até a data da decisão, né, que foi semana passada, existe um perigo enorme dos negócios que a empresa praticou serem considerados ineficazes. E aí, quando estou dando aula na sala, né, eu digo, gente, quando vocês pensarem em ineficácia, lembra de uma tal de... irmão da fraude à execução. Né? Você vai só mostrar para o juiz que aconteceu um desses fatos descritos na lei que não estavam permitidos pelo plano, e o juiz vai lá e fala, isso é ineficaz. Né? Por exemplo, a empresa começou a vender patrimônios sem previsão no plano, né? Fez um contrato diferente com alguém dando uma garantia real, mudando o contrato original, então isso teria essas consequências de ineficácia. Né? Então, na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, oneração ou alienação praticados durante a recuperação presumem-se válidos, desde que realizados na forma da lei. É uma presunção relativa, né? E aí, se eles não forem, nós temos essas questões. Uma outra questão importante que a gente também não pode deixar de apontar é que o administrador judicial foi mantido, tá? O mesmo administrador judicial ele foi mantido nas suas funções, e lembrando que a remuneração desse cara mudou a forma de remunerar. Porque enquanto ele estava lá no processo de recuperação, a remuneração dele, eu não sei o valor, não sei a porcentagem, tá? Porque parece uma caixa de Pandora essa informação. A gente vai, procura aqui, procura ali, a gente não acha, incrível, né, dentro do processo, uma caixa de Pandora. Então, é de 0 a 5%, né? Dependendo, no caso da recuperação, é com base na dívida dentro do processo. Não, e é importante, desculpa até te cortar, meu amigo, mas só para o pessoal ficar atento, né? Primeiro, pessoal, lembrando que depois da live a gente vai ter o sorteio do professor Léo. Professor, em 30 minutos, pelo amor de Deus, quanta informação. Já tem gente aqui falando, vai ficar salvo porque eu peguei tudo. Que aula! Primeiro, muito obrigado, eu estou aprendendo muito aqui com o senhor. Mas é interessante falar, por exemplo, para eles... Quanto que foi estipulado na Oi, né? Recuperação judicial da Oi, o juiz estipulou, pessoal, 300 milhões de reais de honorários advocatícios por escritório. Aí o MP recorreu, o MP do Rio de Janeiro ficou estabelecido em 140 milhões. É uma loteria, né, professor? É uma caixa de Pandora, como o senhor muito bem disse daí, né? Mas pode falar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, era exatamente isso. Para eles terem noção da magnitude que os honorários do administrador judicial. Não, e vou lhe dizer, no caso da Oi, não chegou a 1%. Esse 140 não chegou a 1%.
E quando eu digo é uma caixa de Pandora, é que a lei diz o juiz vai arbitrar a remuneração do AJ, tendo em questão o valor praticado na praça, o trabalho que esse processo vai dar, né? E a questão de como esse AJ vai estar estruturado. E particularmente, eu achava que o juiz, já na hora que decreta e determina um ou outro processo, fala assim, olha, eu vou determinar 2%, 1%. Mas não, as decisões dizem, fulano de tal é nomeado. Aí você fala assim, peraí, quanto que ele vai receber? Aí, por outro ato, o juiz diz, me traz um orçamento de quanto você vai para que eu possa estipular. Né? Então, tem processos que dão rios de dinheiro. Né? Esse da Oi, por exemplo, o escritório do Valde. Do Valde, é um escritório sem colocações aqui nenhuma, um dos melhores do país sobre o assunto. E a gente vê que para chegar aí, a gente tem que começar por baixo. Né? Às vezes você vai pegar um processo que não tem condições. Certa vez, a gente trabalhou num processo em que o juiz nomeou, a gente foi lá na empresa fazer a arrecadação de bens, olhamos a estrutura e falamos, mas aqui não tem empresa. Tinha um prédio construído, era uma empresa de terraplanagem que teve a falência decretada. Quando você vai lá olhar, era um prédio construído, ou seja, a empresa não existia nada. Ou seja, tivemos que informar o juiz a inexistência de bens e pedir se o credor que requereu a falência quisesse adiantar para a gente buscar bens, a gente fazia a busca dos bens. Né? Então, dentro dessa perspectiva, tem essa questão. A lei, a decisão manteve, né, o administrador e aí muda a remuneração. Antes era em cima da dívida, agora é em cima do patrimônio. Da Avianca. Que patrimônio? Porque ela tem 3 aeronaves. Eu acho que nem as 3 que ela tinha eram delas, que eu acho que era de credores que não queriam bancar a manutenção e ela não sobreviveu. Né? Os slots ela não tinha. A marca não é da Oceanair, é de outra empresa, então acho que nem isso ela tem. Mas o juiz determinou a esse administrador, né, que em 48 horas juntasse aos autos ao seu compromisso de fielmente cumprir as obrigações, proceder à arrecadação no prazo legal e à avaliação dos bens, né? Inclusive lacrar os estabelecimentos. Eu só não sei que deve ser o escritório. Deve ser o escritório lá em São Paulo, porque não tem mais nada. Exato. Mandou o AJ também providenciar o relatório do artigo 22, né, com as informações do processo, pediu que ele fizesse a relação nominal dos credores, né, informando endereço, natureza jurídica e etc. dos credores, né, disse que o sócio da empresa, o responsável, deve cumprir o ato do artigo 104, que é tomar conhecimento da falência, informar que não vai se ausentar da comarca onde o processo está, informar quais os motivos da falência da empresa, coisa que é lógico que fica fácil, né? Inclusive advertindo a eles a questão de crime de desobediência se descumprir as obrigações, abriu prazo para os credores manifestarem acerca dos seus créditos, né? A publicação de um edital, que está lá no artigo 99, parágrafo 1, se eu não me engano, informando o prazo de 15 dias para a habilitação. Né? E uma coisa importante, determinando a proibição de qualquer prática de atos, né? Que seja proibida a prática de qualquer atos, suspender qualquer ação, aí aquelas ações que causaram a falência, a convolução, né, que estavam em andamento, param. Agora prescreve, suspende tudo que é prescrição, suspende as ações. E aí eu vou levantar uma situação para você, Caio, que é o seguinte, que vem me atormentando aqui. Suspende todas as ações e prescrições. A lei diz claramente, né? Lá no artigo 6º, prescrições e ações. As questões trabalhistas, que o sujeito que não entrou com ação trabalhista ainda,
a ação dele está suspensa? E se está suspensa, como é que fica aquele prazo de 2 anos para propor a ação? Felipe Alciprete, que nos assiste aí, advogado trabalhista, só atua para reclamar. Por favor, meu amigo, o que você tem a nos dizer? Se manifeste aqui, que é de fato, professor. E aí, se chegou numa conclusão já ou não? Não cheguei. Eu vou te dizer o seguinte, na falência não me atormenta tanto. Não me atormenta. Atormenta mais do que na recuperação. Por quê? Porque, veja, o quadro geral de credores, na recuperação, não tem muita importância, porque a Assembleia é com aquele edital do AJ. Então, o quadro geral, ele vai ficando ali. Mas na falência ele tem uma importância ímpar. Qual é? É que só depois que eu tenho o quadro geral finalizado é que eu posso pagar os credores. Então, vamos imaginar o seguinte, passou os 15 dias da habilitação, o sujeito não se habilitou, 45 dias o AJ fez o edital dele, aí foi apresentado, teve as impugnações ali do artigo 8º em 10 dias, né? O processo de impugnação ele é apartado, os credores estão ali discutindo cada processo, e aí de repente está se resolvendo, depois de 100 dias, vamos imaginar, passou 45, passou 15, 45, mais 10, depois, mais ou menos, hoje está uns 100 dias aqui, me aparece, quando está lá na última decisão para julgar de habilitação, me aparece um credor trabalhista. Aí ele fala, quero habilitar meu crédito. O processo dele vai andando. Aí aparece outro, lá na frente. Quando eu estou resolvendo esse, me aparece outro. Pode ser que aconteça, se a gente entender que está tudo suspenso, inclusive as trabalhistas, e suspende aquele prazo de 2 anos, eu nunca vou ter o quadro geral de credores. É verdade. Uma vai fazendo isso, ó, uma bola de neve. Né? Eu, particularmente, acho que o quadro geral de credores, no processo de falência, ele tem que ser finalizado pelo AJ assim que as impugnações do artigo 8º forem resolvidas. Ah, teve outra, fora do prazo. Não, essa fora do prazo do artigo 8º, se ela não iniciou antes, né? Antes desse prazo, a gente não tem. Mas pode acontecer. Passou o prazo do artigo 8º e ainda tem impugnações pelo rito impugnatório. E nunca vai ter quadro geral. Entraria ali até como uma penalização, né? Como se fosse uma habilitação retardatária, né? O cara não vota, enfim, poderia eventualmente aproveitar isso daí, né, professor? Não, a gente tem aqui um processo na área, não aeroviária, mas na área dos transportes rodoviários aqui no Distrito Federal, que o quadro geral até hoje não saiu, porque tem impugnações trabalhistas por todo lado, né? E fora do artigo 8º foram propostas muito depois e não sai. O AJ disse, olha, eu tenho impugnações em aberto. Eu não posso consolidar o quadro, porque eu tenho... Mas as impugnações, na minha visão, não são as impugnações. Uma coisa é a impugnação do quadro, impugnação do edital. Outra coisa é a habilitação pelo rito impugnatório. Sim, né? Então, sim. São essas questões que me colocam... A refletir, né, professor? Eu vou iniciar aqui com algumas perguntas. Claro. Primeiro com o Suca, aqui que ele falou, ó, quando a empresa não tem condição... Antes, né, Suca, se me permite aqui, questões trabalhistas sempre tem polêmica, né? A última foi o deságio. É direito disponível, não é direito disponível? Ao meu simples ver, é total disponível. Se eles, na Assembleia, aprovaram o plano com valor reduzido, com o deságio, quem manda é a Assembleia. Se os trabalhadores aprovaram, mas aí eu tenho um amigo aqui que é juiz do trabalho aqui no TRT15, né, que aí ele chama absurdo, isso direito, garantia fundamental, social, isso ainda mais dá o que falar, né? E te deixa de uma outra live. Suca, vamos lá, amigo. Quando a empresa não tem condição de prosseguimento, ela deve apresentar um pedido de falência direta. A fase pré-falimentar suspende ações em curso desde já. Pelo que eu entendi, eu acho que a questão da autofalência, né, professor, que é muito debatido, né, em relação sobre a obrigatoriedade. Não, lá nos Estados Unidos nós temos aquela teoria do The Being Insolvency, aqui no Brasil
Enfim, aí eu vou deixar o senhor, que é o professor aí. E a fase pré-falimentar suspende as ações em curso, professor? Vamos lá. A primeira questão é que, quando a lei fala lá no 102, artigo 102, deverá o devedor que não cumprir, não estiver dentro dos critérios da recuperação, pedir a falência, é um deverá sem sanção, né? É um deverá sem sanção. Então, não há consequência, nem positiva, nem negativa, para o sujeito que não cumpre a ordem legal. Por exemplo, lá em Portugal, a legislação dá benefício para o sujeito. Se ele estiver em condições, ele não está em condições de soerguimento, porque lá a insolvência ela é muito mais ampla. Ela envolve qualquer agente econômico em linhas gerais. Aqui no Brasil é só para as empresas. Está bem atrasado, né, meu amigo? Está na hora de... né? É um contrassenso que eu vou chegar, já te respondo, vou só responder e te respondo esse atrasado aqui. Mas veja, então é um dever sem consequência. Em Portugal existe benefício. Lá diz que o sujeito pedir a sua autofalência, ele vai ter uma redução no comportamento daquelas dívidas. Em relação à suspensão, a suspensão ela acontece só depois da decretação da falência, salvo pedidos de tutela antecipada, tá? Então, é só depois. E quando a gente vai ler nos livros, né, nos manuais de falência, nos livros de falência, a gente tem um conflito teórico apresentado, que eles ensinam o juiz da falência, principal devedor da falência, o principal estabelecimento do devedor. Então, então, a gente tem que descobrir, o STJ tem uma discussão se é sede administrativa, maior volume. E aí, o que acontece? Quando você está lendo o livro, diz lá, o juiz é competente para todas as ações, execuções, etc. E depois diz, tem exceções. Só que essa competência exclusiva, ela só é absorvida quando o juiz decreta a falência. Então, na fase pré-falimentar, ele vai discutir a causa do pedido. Então, não há absorção. Não há, eu uso uma brincadeira e falo assim, não há egoísmo do juiz. O juiz, quando defere a falência, ele fica egoísta, ele quer tudo. O artigo 75, 76 diz o que não pode, mas ele quer tudo, né? Tem algumas ações que não. Então, não há suspensão nesse período. Em relação à questão que você colocou, Caio, do atraso, me chama muita atenção as discussões acadêmicas. Nós temos alguns projetos de lei do Código Comercial, se não me engano, 3 ou 4. Todos eles extirpando o direito civil do direito empresarial. Né? Não, porque são regras diferentes, tem particularidades diferentes. Aí, quando você começa a ver isso e olha o além, quando você chega no final, que é a falência e a insolvência, eles dão um passo atrás e falam, não, na falência e na insolvência é todo mundo igual. Eu tenho que estar todo mundo ali. Qualquer agente econômico, associação, cooperativa, tem que estar tudo dentro. Eu falo assim, gente, eu não, na minha humilde opinião, eu não preciso criar um código. Eu preciso aperfeiçoar esse código. Eu crio ali princípios próprios do direito empresarial, dizendo aonde ele vai ser aplicado. Eu trato as pessoas, os agentes econômicos, de forma igualitária, com as suas particularidades, é claro. E aí eu teria um sistema mais harmônico. Mas criar um código para depois dizer que todo mundo pode falir ou sofrer recuperação, me parece... Fica paradoxal. Exatamente. Bom, o Vitor, meu amigo de infância aqui, obrigado. Ele trabalha na ANAC, inclusive, né, o Vitor? E aí ele fala aqui, olha, professor, o senhor acha no setor aeroviário, sobre empresas que decretam a falência e logo em seguida surge uma empresa nova? Um exemplo atual seria a Avianca falindo e a criação da Itapemirim. Eu estava conversando um pouco com ele esses dias por inbox aqui, depois pelo WhatsApp, e ele me contou a história do CEO da Avianca, que está com o ex-CEO da Avianca, que está com algumas ações da Itapemirim, enfim. Aí, o que o senhor acha disso daí? A falência de uma incentiva a criação de uma nova? O mercado aeroviário ele é muito complexo, né? Porque ele tem pouca concorrência e no momento em que uma sai, abre um pequeno nicho de mercado. E aí
novas empresas tendem a entrar. Se a gente olhar no sistema macro, tirando o aeroviário e jogando para o sistema macro da atividade empresarial, isso acontece sempre. Se sai uma empresa do mercado que tem uma situação de mercado relevante, ela deixa um buraco. E aí quem tem potencial econômico vai entrar nesse nicho de mercado e abrir, né? O grande problema do nosso sistema aeroviário, eu não sou especialista dele, mas olhando pelo prisma da falência e da recuperação, é que a nossa lei, para esse sistema, ela é sem efetividade. Tá? A gente teve duas grandes falências, né? Dois grandes pedidos de recuperação e que resultaram em falência com a nova lei, que foi a Varig. Né? A Latam está um problema igual, foi para os Estados Unidos. Sim. Qual a consequência desse pedido? Os credores brasileiros não vão ser, a princípio, atingidos por esse processo. A princípio, né? Porque eles vão alegar que a competência é exclusiva do direito brasileiro. E vai para a Avianca é muito bom porque pela Latam é muito bom porque os credores potenciais dela, né, que são os donos dos aviões e tal, são contratos com cláusula normalmente lá dos Estados Unidos. E o sistema americano permite isso. Sim. Só que eu estava lendo essa semana, né, semana passada eu publiquei um artigo sobre a questão da Latam, e essa semana eu estava vendo uma posição conflitante com a minha, que é o seguinte: pode ser que os próprios credores lá da Latam, que estão subordinados, queiram, né, os credores das aeronaves, digam que aquela relação, aquele juízo não é competente, né? Impugnar aquela recuperação segundo as regras americanas. Eu também vi, Caio, aí para cima, alguma coisa sobre uma pergunta. Tá. Se você der uma olhada, tem um direito trabalhista aqui, alguma coisa sobre... eu vi mesmo. Deixa eu perguntar aqui, ela é da Érica. Érica, desculpa, passou batida aqui, ó. Poderia explicar o funcionamento do recebimento dos créditos trabalhistas? Antes, se o senhor me permitir, só para complementar aqui, ô Vitor, o que eu tenho visto, né, que assim... Há uma dança de cadeira no Brasil em relação a CEO, né? No Brasil, nós temos um mercado concentrado. Se a gente for olhar hoje o nosso mercado de capitais, você consegue identificar o controlador de quase todas as companhias. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá o capital é pulverizado, você não sabe quem que é o dono. Lá tem mais controle gerencial do que alguém me ligou aqui, do que um controle propriamente dito concentrado, como a gente se vê aqui no Brasil. Eu gosto de dar o exemplo do Abílio Diniz, por exemplo, né? É muito comum, por exemplo, o Abílio Diniz vendeu lá para o Cassino o controle do Grupo Pão de Açúcar, ou depois foi para a BR Foods. Outro exemplo, o próprio Ike Batista. O Ike Batista, quando voltou aí a OGX, trouxe o Ladim da Petrobras para poder conduzir a parte operacional, né? Então, é muito comum isso, Vitor, essa dança de cadeira. Então, o CEO da Latam, da Avianca, vai para Itapemirim. Isso daí é muito comum. Não necessariamente, não sei se o senhor concorda comigo, professor, não necessariamente a quebra de uma faz nascer outra. É a dança do mercado mesmo, né? É o próprio mercado que faz isso daí, basicamente. Mas em relação à Érica, era só para dar essa pitaca aqui, pode falar. A questão da Érica seria em relação a como que funciona para habilitar crédito trabalhista. Vamos lá, Érica. O que acontece? O crédito trabalhista ele tem estrutura, né? Primeiro, de reconhecimento. Segundo a legislação, quem vai reconhecer o direito do trabalhador é a Justiça do Trabalho, seja no processo de falência, seja no processo de recuperação. Vamos tomar como referência o crédito trabalhista antes da falência, para fazer aqui um corte. Então, esse sujeito trabalhava na empresa, a empresa faliu, e aí ele entrou com uma ação trabalhista para requerer os seus direitos. O que acontece? Neste caso, ele vai até a Justiça do Trabalho, faz o seu pedido. Uma vez reconhecido o seu pedido, entre aspas, a execução do seu crédito não será realizada na Justiça do Trabalho. Será realizada lá com o juiz falimentar.
Então, existem alguns detalhes que a gente poderia observar. Primeiro, vamos pensar que o processo está andando de falência e eu entro com minha ação trabalhista para reconhecer minhas horas extras. Eu posso fazer um pedido de reserva perante a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho aprecia o meu pedido e encaminha ao juiz da recuperação dizendo, olha, o Leonardo tem aqui uma discussão de um crédito, faça a reserva de tanto. O juiz da recuperação pega esse documento e coloca ali, na relação dos credores. Se por acaso, vamos, hipoteticamente, o juiz começa a pagar esses credores, né, o que aqui em Brasília não acontece, porque o quadro geral não está consolidado, mas vamos imaginar que esteja consolidado, o juiz vai fazer o seguinte, ele vai pagar um pouquinho. Então, ele não tem dinheiro para pagar todos os trabalhistas. Então, ele diz, olha, eu vou pagar 30% dos trabalhistas. Então, tem um sujeito que vai receber 30%, outro 30%, 30%, e esse sujeito que está discutindo na Justiça do Trabalho, o dinheiro é depositado em uma conta vinculada e só será levantada assim que o direito do trabalhador estiver reconhecido. Essa é uma ideia. Outra ideia para complementar o raciocínio é que os trabalhadores têm limite, né, nos concursais, ou seja, os créditos que ele tem antes da falência, eles são trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos. Então, se eu ganhei uma ação judicial onde o fato gerador do meu trabalho é anterior à decretação da falência, não estou falando aqui no caso da Avianca, porque aqui tem uma situação diferenciada. Esse meu crédito vai ter limite a 150. Ah, mas eu ganhei 250. Vai ser colocado lá nos quirografários. Pronto, aí é classificar. Primeiro momento foi reserva. Segundo, classificar. Agora o juiz mandou, vamos pagar esse pessoal. Tem uma outra contagem. A nossa lei, nesse momento, infelizmente, ela é chata. Porque ela diz, olha, no artigo 150 da lei, você vai pagar os últimos 3 meses de trabalho, até 5 salários, com dinheiro assim que tiver em caixa. Então, dentro daqueles 150 que estava reservado, que eu tinha, esses 5 vão ser pagos agora. Os outros restantes vão pagar depois dos extraconcursais. Então, a gente precisaria aqui fazer um quadro, né? Dizendo assim, olha, se o trabalhador da empresa trabalhou no processo até a decretação, ele é classificado concursais 150, o que foi excedente, quirografários 50. Pronto. Vou pagar. Ah, esses 150 que você disse que vai pagar, você paga 5 rápido e os outros 145 depois dos extraconcursais. E o pior é se o cara continuou trabalhando na empresa. Vamos, porque lembrem, pegando agora o caso da Avianca, os trabalhadores até a data do pedido da recuperação da Avianca, esses créditos, eu vou usar a expressão, são concursais. Ele continuou trabalhando na Avianca, depois que foi pedido. Ele tem salário a receber. Depois que o pedido foi feito, eles são extraconcursais. Então, aí a empresa virou falência. Olha a confusão, gente. Porque eu tenho extra, eu tenho os prioritários e eu tenho concursais e ainda posso ter os quirografários. Né? E aí a gente tem que fazer uma análise dos 151, 150 e 149, tá? Para que isso aconteça o pagamento. Mas a regra é, você primeiro paga o pessoal do 151, depois você paga o pessoal do 150, depois tu paga os 149, que são os artigos mencionados. Perfeito. Em linhas gerais, seria isso. Perfeito. Érica, conseguiu absorver o que o professor falou? Vai ficar salva a live, tá, pessoal? Mais alguém, se tiver alguma pergunta, temos aí 5 minutos finais. Pode falar, professor. Érica, depois você também podia procurar com o meu nome completo, Leonardo Gomes de Aquino. Eu tenho um artigo publicado sobre o pagamento de credores. Tá? O pagamento de credores está lá no jornal Estado de Direito. Aí você vai lá você vai ver que tem alguns autores e cada um diz como será pago. Não tem uma unanimidade na forma de pagamento. Sim. E lembrando que se eu vender o meu crédito trabalhista para alguém, a lei diz que a minha venda se transforma em quirografário.
Artigo 83, parágrafo 4º. Beleza. Perfeito. Perfeito. Pessoal, professor, fala aqui, qual que é a rede social do senhor? Professor.leoaquino. Léo Aquino. Perfeito. Meu amigo, meu irmão, quero te agradecer. Já indo faremos o sorteio ao vivo, vamos sair daqui e iremos fazer o sorteio. Só vou ver se meu filho está bem, né? Tirei o dente dele hoje, tiramos o dente dele hoje, vamos ver se ele está bem. E aí a gente faz o sorteio. Eu quero agradecer. Pode falar, professor. Porque aí eu vou colocar a dedicatória. Uma dedicatória, né? Perfeito. Eu quero agradecer ao senhor, meu amigo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, tamanha humildade que o senhor tem. Lembro até hoje a forma como o senhor procurou, inseriu nos grupos e é uma pessoa com uma alma iluminada. Então, fiquei muito feliz, aprendi muito com o senhor hoje aqui. Deu uma aula, acho que o tema é tão curto, né? Falência da Avianca. Pode até pensar, nossa, vai ser uma live de 15 minutos, negativo. Olha a aula que nós tivemos hoje de recuperação judicial, de falência. Então, eu só tenho mesmo, em nome do IBP Júri, pessoalmente, agradecer ao senhor, professor. Pode falar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio, meu irmão. É sempre bom falar sobre um tema que me deixa muito feliz, né? Falar de recuperação, falar de falência. Né? Nós vamos ter aí, você vai fazer o sorteio e provavelmente em breve eu vou conseguir terminar o meu livro de falências e recuperação e aí depois eu encaminho para os seus conhecimentos.